Então, uma das reivindicações para essa comissão seria apresentar uma PEC para retirar esse artigo da Constituição Federal, porque é um artigo sobre o qual recai a pecha de fraude à Carta Magna, e que, além do mais, está castrando a prerrogativa dessa casa de dizer não vamos destinar metade do orçamento para juros e amortizações da dívida. Essa prerrogativa está castrada por esse dispositivo inserido de forma contrabandeada no texto constitucional. O resultado dessa política suicida é o escandaloso lucro dos bancos no Brasil, que atingiu 81 bilhões ano passado e esse ano ainda aumentou. Temos vários descumprimentos de princípios constitucionais com essa dívida, ferindo o princípio da transparência, o princípio da motivação. Queremos saber principalmente quem são os detentores dos títulos da dívida. Uma dívida paga por nós, uma dívida pública, paga pela sociedade. Não sabemos. E temos mais uma série de perguntas que eu vou pular em respeito ao tempo, mas quem se beneficiou, não é, historicamente, dessas taxas de juros? Nós queremos saber quem são os beneficiários dessas operações de swap, dessas operações de mercado aberto, etc. Quem está pensando o Brasil em relação a essa questão da dívida pública continua sendo o Fundo Monetário e o Banco Mundial. Nós detectamos um documento que só existe em inglês, olha a falta de respeito, em que o Fundo Monetário e o Banco Mundial monitoram a política monetária. A recomendação número 1 desse documento é a independência do Banco Central. A autonomia completa do Banco Central. Para que isso? Hoje ele já é dominado pelos bancos privados. Se vier a autonomia, aí já não adianta mais elegermos um presidente estadista, que chegaria lá no Banco Central e falaria, acabou a farra, agora o Banco Central vai agir para o Brasil e não mais para os banqueiros. Se o Banco Central se tornar autônomo, independente, acabou. Então essa é a primeira recomendação desse documento. E vai por aí afora, com várias recomendações, sempre em favor do sistema financeiro. Nesses 15 anos dedicados à auditoria cidadã da dívida, nós determinamos que existe um sistema da dívida. O endividamento público não tem servido para trazer recursos à nação. Tem servido para sangrar os recursos e transferi-los para o setor financeiro privado. Isso tem que ser provado por meio de uma auditoria. Por isso a nossa bandeira é essa. Temos provado como cidadãos vários indícios flagrantes de fraudes, de ilegalidades, de ilegitimidades, inclusive denunciados nessa casa por uma CPI da dívida em 2009 e 2010, da qual eu tive a honra de participar e assessorar. Esse sistema da dívida está usando uma série de engrenagens do modelo econômico, do sistema legal, dos privilégios financeiros, a grande mídia, a corrupção, para fazer essa transferência para o setor financeiro. De tal forma que a dívida externa já alcança 554 bilhões de dólares, a dívida interna 3 trilhões e 700 bilhões de reais, e o resultado do nosso orçamento é esse aí, ó. Ano passado, 45% foram para a dívida, menos de 4% para a educação, menos de 4% para a saúde. Não tem condições de continuarmos com essa situação. Em relação ao modelo tributário, que é a outra questão, e temos um modelo tributário totalmente aleijado, com privilégios para os ricos, com baixa tributação ou nula sobre lucros exorbitantes, fortunas, heranças, latifúndios, rentistas, bens supérfluos de luxo, isenção de lucros e dividendos distribuídos, isenção de remessas para o exterior, para exportações e verdadeiras aberrações como juros sobre capital próprio. É uma aberração que só existe no Brasil. E mais, impunibilidade. Aqui no Brasil há um incentivo à sonegação. Porque se cometerem crimes contra a ordem tributária, basta ir lá e pagar o tributo que está tudo desmanchado.
Temos que revogar essa lei que acabou com a punibilidade sobre o crime contra a ordem tributária. Porque é um crime de lesa pátria, é por causa disso que nós somos um dos países mais injustos do mundo. 0,5% da população economicamente ativa detém 30% da renda nacional e 43% do patrimônio declarado à Receita Federal. Isso é um absurdo e isso não é um acaso. Isso decorre desses privilégios tributários e dessa falta, não é, de respeito à vida digna nesse país. Eu assisti uma palestra do Dr. Stiglitz há 2 semanas atrás. Ele disse: o Brasil inventou uma forma de não crescimento. Juros abusivos e falta de tributação justa. Até sob o enfoque econômico, deveria se distribuir renda. Porque não é possível lucrar num país em que o povo não tem renda. Stiglitz, até o Stiglitz está falando isso, não é? Bom, o sistema da dívida prossegue também no âmbito dos estados e municípios. Eu não vou falar sobre isso em respeito ao tempo também. Tudo isso tem feito do Brasil um dos países mais injustos do mundo. A 9ª economia mundial, até a última apresentação que eu fiz aqui, éramos a 7ª. Já somos a 9ª. 79º no ranking do respeito aos direitos humanos, penúltimo na educação, e isso também não é um acaso. Querem acabar com o povo? Neguem educação a ele. Há milênios os sábios dizem isso. 128º no ranking do crescimento econômico. Nós queremos saber que dívida é essa, quem levou vantagem com ela, e a ferramenta para isso é a auditoria, tal como previsto na Constituição. A auditoria cidadã nasceu de um plebiscito popular, com muita honra para nós, o plebiscito popular do ano 2000, feito no ano 2000, que não deu em nada em termos institucionais, mas fez nascer a auditoria cidadã, que está aí há 15 anos prestando esse serviço ao nosso povo, não é? As propostas já foram apresentadas a essa comissão. A Auditoria Cidadã apresentou proposta de separar o orçamento da Seguridade Social para botar um ponto final nesse discurso mentiroso de que a Previdência é deficitária. Não existe déficit da Previdência. Nós exigimos separação do orçamento da Seguridade Social. Exigimos o cumprimento do artigo 6º da Constituição para priorizar os direitos sociais. Regulamentar o artigo 192 e estabelecer limite para juros. Por que não? Limite de juros aqui no Brasil idêntico aos juros americanos, norte-americanos. Gostamos de copiar tanta coisa deles, por que não vamos copiar os juros? Juros brasileiros, no máximo, idênticos aos juros cobrados pela América do Norte. Aumentar a base monetária para parar de emitir dívida e injetar dinheiro na economia. Tem espaço para isso. Inclusive, o nióbio pode ser o lastro dessa economia, dessa moeda. Rever o regime de metas de inflação, que hoje não controla a inflação, não é? Várias propostas aqui para uma tributação justa, que eu não vou nem entrar nelas, porque já foram apresentadas à comissão. E eu tenho certeza que meus colegas do Sindifisco e do Simprofaz, etc., vão apresentar, não é, para rever todos esses abusos do nosso modelo tributário aleijado e fortalecer a administração tributária no nosso país. Por último, reivindicamos a auditoria da dívida, como previsto na Constituição Federal, fortalecer a subcomissão que foi criada. Essa comissão de legislação participativa pode fortalecer a subcomissão e também criar a frente parlamentar. Os parlamentares que ainda não assinaram, eu tenho formulários aqui para assinar o formulário de adesão, a ficha de adesão à frente parlamentar. É um prazer enorme participar dessa comissão, porque nós acreditamos, eu vou repetir uma frase de Marx: a emancipação dos oprimidos será obra deles mesmos. Então, nós estamos aqui como sociedade civil, como representantes da base social, para lutar pelos nossos direitos, para lutar pela emancipação dos oprimidos deste país há 515 anos. Muito obrigada. Obrigada, doutor.